Eu estou alegre, eu estou feliz, porque por menos de 10 segundos eu escutei a voz de Deus. Gente, eu tenho um sonho para contar, e esse sonho eu quero que você guarde para você, guardem para você. Veja o meu semblante, que é de alegria, estou com vontade de chorar, e aí eu me deitei e dormi, gente. E por incrível que pareça, aí eu sonhei, gente. E esse sonho aqui eu não vou nem demorar para poder contar para vocês, porque senão eu choro. E aí descia aquela faixa dourada como se fosse ouro, depois dessa faixa dourada, como se fosse... Ah lá, eu soube a passa. E a palavra que descia era anistia já. Aí eu conseguia ler nitidamente, anistia já. E o martelo descia do trono de Deus e dizia, decretado está. Um martelo descia do trono de Deus e dizia, decretado está. Alguns irão entrar com ações judiciais amanhã e ganharão até indenização. E eu choro, eu digo, eu lembro, Senhor. E aí eu vi que quando a Câmara dos Deputados, né, aprovavam, né, a anistia, eu não vejo Bolsonaro elegível por vontade própria de qualquer autoridade ou de qualquer ministro. Mas ele vai ficar porque Deus vai criar uma situação favorável para que seja. Aí o Senhor disse, se acontecer isso, literalmente está criada uma guerra sem precedente entre os três poderes que não irá acabar bem. Era como se a autoridade judiciária não aceitasse aquilo ali. Se levantar e dizer assim, mesmo que aprove, nós vamos rasgar isso aqui e não vamos aceitar. E isso não pode. O Senhor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala, ele cumpre na íntegra. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quinta-feira, 10 de abril de 2025, traz mais uma palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu em sonho o martelo da justiça descendo sobre a nação brasileira e que o projeto da anistia sendo aprovada por deputados e senadores dentro do Congresso e do Senado brasileiro. O apóstolo diz também que quando a anistia for aprovada, haverá uma guerra sem precedentes dentro da política nacional, pois algumas autoridades não irão aceitar a anistia aprovada. Como é de costume, está um vídeo muito importante, muito relevante, portanto já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância deste vídeo e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Deus, eu quero dizer para você, eu estou alegre, eu estou feliz, porque por menos de 10 segundos eu escutei a voz de Deus. Gente, eu tenho um sonho para contar, e esse sonho eu quero que você guarde para você, guardem para você, mas guardem para você, porque eu fui a um monte e 3 horas, faltava 15 minutos para as 15 horas, e sempre eu faço isso aqui porque fica perto da minha casa, né? Eu acho que na faixa de uns 44 quarteirões, mas eu vou de carro até lá, 44 quarteirões da minha casa. Então, eu acho que não dá isso tudo não, mas eu estou exagerando, né? Sempre eu exagero de 7 mil pessoas, compartilha lá com 7 mil pessoas. Não deixe de deixar a tua curtida, que é o teu likezinho. Por gentileza, não deixe de deixar a tua curtida, que é o teu likezinho. Então, eu fui ao monte e eu fui orar a Deus, né? Perguntar a Deus uma coisa, Deus. E eu perguntei a Deus lá no monte, gente. Escuta bem isso aqui, veja o meu semblante, que é de alegria. Estou com vontade de chorar, sabe? E eu quero compartilhar isso com vocês. Estou com vontade de chorar, mas eu quero compartilhar isso com vocês. E eu cheguei no monte e disse, Deus, por que tu me dá sonhos? Eu perguntei a Deus, por que tu me dá sonhos? Porque até setembro de 2022 eu não tinha sonhos. E aí eu comecei a sonhar. E aí Deus começou a dizer, você só tem que fazer uma aliança comigo e contar todos os seus sonhos. Mesmo que pareça loucura para você, você vai contar os seus sonhos. Então de setembro de 2022 eu comecei a sonhar. E eu chorava lá no monte, gente. A voz de Deus, por menos de 10 segundos, desceu. Eu fiquei na alegria só que um casal que estava lá, ele estava de longe, um casal orando, eles viram pulando feito menino, eu creio que eles são crentes, ele disse, está sentindo a presença de Deus. Eu saí chorando, mano.
Aí eu saí do monte, era 17h14 mais ou menos. Cheguei às 15, né? Desci do monte lá 17h14, é perto da minha casa, vim. 17h30 eu já estava aqui, caí na cama e dei aquela dormida, que sabe? Como se diz, o sono do justo. Durou 50 minutos mais ou menos. 50, no máximo uma hora. Máximo uma hora. E aí eu me deitei e dormi, gente. E por incrível que pareça, aquilo que eu perguntei no monte, para que Deus me deu sonhos? Porque eu não tinha sonho até setembro de 2022. Aí eu sonhei. Aí eu digo, meu Deus, eu pergunto e indago a Deus por que Deus estava me dando sonhos. Aí eu sonhei. Eu sonhei, gente. E esse sonho aqui eu não vou nem demorar para poder contar para vocês. Porque senão eu choro. Eu não vou nem demorar para contar para vocês, senão eu choro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive um sonho. E neste sonho, né, o Senhor disse assim: você me perguntou lá na praia, lá no monte você estava. Porque distante tem o mar. E antes do mar é um negócio muito, muito forte. Muito forte. Eu não sei se a Vívia está aí, a Vívia. Se a Vívia estiver aí, 03, você fixa ela. Porque ela é de São Paulo, e ela veio de São Paulo e subiu esse monte. Ela subiu esse monte. E ele é alto. Ele é muito alto. E eu tô querendo chorar, meu pai, deixa eu chorar, não, porque senão vai atrapalhar. E aí o Senhor disse assim: você lembra que você estava me indagando na praia, por que eu te dei sonhos? E por que determinei que você fizesse uma aliança comigo, para todas as vezes que você sonhar, você contava a nação brasileira? Aí eu digo, lembro. Aí o Senhor disse assim: pois eu estou nesse sonho agora aqui. Contempla tudo que eu vou te mostrar e conta uma live. Conta esse sonho. E aí eu comecei a sonhar. Vocês se lembram daquele dia, porque o Senhor me fez ter uma retrospectiva nesse sonho? Reginaldo, eu vou fazer uma retrospectiva. Vocês lembram nesse dia? Tá? Vocês lembram nesse dia que? Eu cheguei aqui na live e disse o seguinte: diga o que vocês querem que aconteça. O que vocês querem que aconteça? Peça. Vocês lembram disso? Lembra disso? Que eu disse assim: vocês podem pedir o que vocês querem que aconteça. Vocês lembram disso? Lembram? Quem lembra, diga assim. Está com 2 lives atrás. 2 lives apenas. Está com menos de 6 dias, eu acho. Vocês lembram, não lembram? E o Senhor me fez uma retrospectiva. Nessa retrospectiva, eu estava vendo isso aí. Aqui, eu estava na live, umas 2 lives atrás. Eu estava nessa live de 2 lives atrás. E estava indagando para vocês o que é que vocês queriam. E o Senhor estava me mostrando, eu ali na live, no meu gabinete. Estava me mostrando. Eu não perco uma live, gente, ó, o computador, não sei o que houve com o computador. Né? Não sei o que houve com o notebook. 18h40 não consegui entrar, mas eu vim pro carro. Mas não deixo de estar com você, porque estar com vocês é uma alegria muito grande para mim. Estar com vocês é como se eu estivesse com a parte da família mais chegada a mim. Estar com vocês representa muito para mim. Pode não representar para muita gente, mas para mim, estar com vocês representa paz, representa alegria, representa, sabe, você não tem noção. Eu só não posso chorar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí o Senhor disse assim: agora vejo um anjo. Eu vi um anjo, o anjo tocou a trombeta, o som da trombeta era assim, sabe, irradiante, esse som da trombeta. E aí descia aquela faixa dourada como se fosse ouro, depois dessa faixa dourada, como se fosse, como se fosse ouro, depois ela virava como se fosse em tocha de fogo. E a palavra que descia era anistia já. Foi o que vocês mais pediram, foi anistia já e justiça. Em 2 lives atrás, o que vocês mais pediram foram anistia já e justiça. Vocês lembram disso? 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 O que vocês mais pediram foram anistia já e justiça. E eu digo, peça uma coisa que parece impossível aos olhos de qualquer homem que vai acontecer. Peçam aquilo que parece impossível, que eu como profeta, eu vou me colocar diante a presença de Deus. Porque eu sei quem ele é, porque eu ando com ele há 37 anos. Sabe, eu carrego a presença dele há 37 anos. 37 anos. Eu digo assim, eu quero que vocês peçam aquilo que é impossível. E o pessoal botou anistia já e justiça. Todos colocaram anistia já e justiça. E eu vi essa faixa descendo do céu. O anjo primeiro tocava trombeta, era um som radiante, depois descia uma faixa do céu. Depois dessa faixa do céu, ela transformava em fogo, em labareda de fogo. Aí eu conseguia ler listamente anistia já. E o martelo descia do trono de Deus e dizia, decretado está. Um martelo descia do trono de Deus e dizia, decretado está. Naquele momento foi que eu entrei em êxtase na praia e comecei a pular.
Tem um ditado que diz assim: pulou igual periquito na areia quente. Aqueles periquitozinhos australianos, quando solta, eles estão naquela areia quente, e fica pulando numa alegria danada. Então tem um ditado que diz assim: pulou igual periquito na areia quente, igual milho de pipoca dentro da panela de pressão. Assim foi eu. Eu fiquei numa alegria tão grande porque a visão foi real. A visão foi real, sabe? E aí o sonho, quando Deus me deu, eu disse: Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Tu é maravilhoso, sabe? Era como se eu tivesse vivendo no mesmo momento, há 2 décadas atrás, quando eu perguntava para vocês o que é que vocês mais querem que seja decretado aqui agora, porque a palavra de Deus, eu tomo a existência, o sobrenatural, e a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Quando vocês disseram que queria listejar e justiça, Deus disse: decrete, porque eu vou descer o martelo da justiça. E aí, gente? E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês. Isso aí foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu não posso esconder a minha felicidade, eu não posso esconder a minha alegria, sabe? Eu não posso esconder a minha felicidade, eu não posso esconder a minha alegria, sabe? Quem tá olhando pro meu semblante tá vendo que eu não tô legal assim, eu tô anormal, mas é de alegria, transbordante da glória, da presença, da majestade e da magnificência de Deus. A Bíblia diz: nós devemos se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora, né? Nós devemos se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Então eu fiquei tão alegre de ver aquilo, mas tão alegre, mas tão forte. E aí, na continuidade, deixa eu contar. Quando o Senhor disse: agora veja, eu vi muita gente comemorando, era centenas, milhares e milhares, por não dizer milhões de pessoas, comemorando, né? Aí todo mundo comemorava e dizia: anistia, 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 saiu anistia, sabe? Porque eu vi, assim, os presos liberados. Aí o Senhor dizia para mim: você lembra que você disse que depois que o preso for liberado, em outro governo, não nesse que está, alguns irão entrar com ações judiciais amanhã e ganharão até indenização? E eu chorando, digo: eu lembro, Senhor. Eu lembro, mas o choro é porque eu estava sentindo a presença dele. Eu queria decretar uma coisa hoje: olha, se for para não sentir a presença de Deus, que Deus me leve da terra. Se for para não sentir a presença de Deus, gente, eu não quero mais ficar aqui na terra, não. Não quero mais, não. Não vale para mim ficar aqui, não. Eu tenho muita coisa. Uma família linda, abençoada, um ministério lindo, abençoado. Eu tenho vocês, que jamais eu gostaria de deixar vocês com a lágrima dos olhos, mas eu quero dizer assim, sem sentir essa presença, eu não quero mais, não quero viver, não, sabe? Eu pedi uma coisa: Deus, pelo menos 2 minutinhos, deixa eu sentir a tua presença por dia, 2 minutinhos, já que eu senti a tua presença em menos de 10 segundos, eu fiquei desse jeito, no extra, numa alegria, numa paz tão grande, pelo menos 2 minutos, 2 minutos, com lágrima nos olhos, 2 minutinhos, deixa eu sentir a presença todo dia. Aí o Senhor disse assim: a minha presença te alegra, Reginaldo? Tua presença é tudo para mim, Senhor. Não tem sentido sem ela. Eu não sei se alguém já sentiu isso. Ela me traz paz, ela me traz alegria, ela me traz confiança, ela me traz fortaleza. Sabe, quando eu venho aqui, quando todo mundo está desanimado, eu já vi muitas pessoas, gente. Eu já vi muitas autoridades. Autoridades, eu nunca falei o nome de nenhum aqui e nunca vou citar o nome de ninguém. Isso aqui é uma regra, né, uma hierarquia de sacerdotal. O que se conta no gabinete pastoral não se diz a ninguém, sabe? E eu já vi pessoas, autoridades, dizer o seguinte: o Senhor trouxe um novo ânimo para as nossas vidas. Eu já vi autoridades dizer assim: o Senhor trouxe um novo ânimo, uma nova alegria, uma esperança para as nossas vidas. E eu não vi não só uma, não só 2, não só 3, não só 4, não só 5, sabe, autoridades grandes. E eu digo assim, olha, eu nunca vou citar o nome de vocês, nunca. Vai comigo para a glória, não se preocupe. Se houver necessidade de citar um dia, vai ser vocês através de um testemunho que vocês vão dar. Vocês vão dar um testemunho, o seu testemunho, e a nação brasileira vai saber que vocês me acompanhavam e participavam da live, e acompanhavam as verdades, e os sonhos que iriam acontecendo, e vocês iriam olhar, porque são pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. São pessoas que conhecem a política, são pessoas que conhecem as estratégias. Eu não conheço, eu conheço o poder de Deus e aquilo que o Espírito Santo de Deus pode me proporcionar, sabe? Eu conheço isso, o poder de Deus e aquilo que o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, pode me proporcionar. Aí o Senhor disse: agora, veja a última parte e peça oração, porque você pediu oração até o dia 20 a 22 de julho. Eu digo: foi. Sabe, foi uma retrospectiva linda. Você pediu oração até o dia de oração, e hoje eu entrei 18h40 para fazer o clamor. E aí aconteceu que não entrou a live, vocês esperaram. Muita gente que está aí tentou entrar, mas eu estava falando, eu estava pregando. Aí quando a 03 ligou, disse assim: olha, a live não entrou, o que está acontecendo? Não, mas eu estou pregando aqui, tem algumas pessoas aparecendo, mas eu estou vendo que a visualização não subiu. Aí eu estava, sabe, e aí aconteceu isso, é porque o inimigo estava furioso também, está furioso comigo desde o dia que minha mãe me concebeu. E fazer o quê? Vai continuar furioso, porque eu vou continuar agradando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, o Senhor disse: agora conta para eles essa parte
E é essa parte específica, que tem que ter oração, muito, mas muita oração, triplicada não, eu digo até setiplicada. O martelo eu via, descia, o martelo estava preparado para ser batido, o decreto, sabe? E milhões de pessoas cantaram o hino da vitória. Isso eu vi. Mas aí o Senhor disse, agora vem cá, não tem aquele quê? Sabe? Era um sonho que aí eu digo assim, nessa parte, meu Deus, eu não sei nem se eu qualifico como sonho. Aí o Senhor disse, é sonho. Eu ia dizer que era, aí o Senhor tampou, isso não é sonho. E aí eu vi que quando a Câmara dos Deputados, né, aprovavam, né, a anistia, vocês se lembram que eu dizia diversas vezes, me ajuda aí, gente, por favor. Vocês lembram? Porque vocês, quando participam, vocês são testemunha para outras pessoas que estão começando a nos seguir hoje. Olha, compartilha o link aí com mais 7.000 pessoas, compartilha com teu amigo, com teu irmão, com teu vizinho, com o grupo do colégio, da faculdade, do trabalho, da igreja, sabe? Da tua comunidade que você faz parte, da tua crença, da tua religião. Compartilha aí, pede para eles assistirem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esquece de deixar o likezinho de vocês, que é a curtida de vocês. Vocês percebem que eu não estou normal hoje, eu estou numa alegria do Espírito tão grande, porque o sonho foi muito mais real, foi o mais real que eu já vi. É como se eu estivesse vivendo o povo liberado, o povo solto, o povo com as suas penas perdoadas e etc, sabe? É um negócio assim muito mais. Vocês lembram que eu disse assim em diversas lives, eu disse assim, olha, eu não vejo Bolsonaro elegível por vontade própria de qualquer autoridade ou de qualquer ministro. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Vocês lembram disso? Eu disse que eu não via Bolsonaro assim, dessa forma. Quem lembra disso, diga eu. 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 Vocês lembram disso? Então deixa eu dizer uma coisa. Quem lembra, diga eu. Deixa eu ver aqui vocês aqui, porque parou aqui vocês. Deu uma paradinha aqui na esquerda de vocês. Mas quem lembra vai colocando eu aí, talvez vá subir novamente, né, os comentários de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse, eu não via Bolsonaro eleger por parte de qualquer autoridade, que seja, nem tampouco ministro. Mas ele vai ficar, porque Deus vai criar uma situação favorável para que seja. Isso aí eu já digo há mais de 9 meses atrás, disse em dezenas de lives. E aí o Senhor disse assim, agora peça para que não chegue a esse ponto, precisa de oração. Precisa de oração. Precisa de muita oração, e é essa oração que eu quero dizer para vocês o quê? Quando eu via aquele martelo descendo, quando eu via aquilo acontecendo, quando eu via aquele martelo e aquela anistia, e o martelo descia e decretava, né, segundo que todos vocês pediram naquele tempo, né, 2 lives atrás, né, e Deus decretava, aí eu vi o seguinte, era como se os deputados aprovassem. Eu digo, não pode, Senhor, isso não pode. Aí o Senhor disse, se acontecer isso, literalmente está criada uma guerra sem precedente entre os 3 poderes, que não irá acabar bem. O que acontecia? Quando era aprovado aquilo ali, ou anistia, ou qualquer outra lei que venha essa manhã da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é quem cria a lei e aprova, e também o Senado, era como se a autoridade judiciária não aceitasse aquilo ali. Não aceitasse. Aí o Senhor disse, se isso acontecesse, aí vai abrir uma guerra sem precedente, e aí não é coisa agradável. E isso, por quê? Porque eu vi um espírito, e esse espírito que estava posicionado no meio dos 3 poderes, tentava se levantar e dizer assim, mesmo que aprove, nós vamos rasgar isso aqui e não vamos aceitar. E isso não pode acontecer, porque isso é inconstitucional, é tudo, não pode acontecer. E eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo. No sonho. Essa foi a parte que eu digo, Senhor, aí o Senhor disse, é sonho. Eu ia citar que era um pesadelo, mas o Senhor disse, não, é sonho. É sonho. Vocês estão aí comigo? Se vocês estão aí comigo, dá um glória. Dá um glória se vocês estão aí comigo. Dá um glória. Olha, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, aí o Senhor diz assim, começa, né? Ora e abre uma oração com eles, porque o martelo desceu do céu, vai acontecer alguma coisa. E diz para ele que eu não sou homem. Diga para eles que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. Deixa o teu like, que é a tua curtida. É importante que você deixe seu like. É importante que você deixe sua curtida. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve no meu canal, por gentileza, Apóstolo Reginaldo Rolim. Você aciona o sininho das notificações. Inscreva no meu canal e acione o sininho das notificações. Deus vai te abençoar de uma forma poderosa sobre a face da terra. Se você não fez propaganda para o seu amigo, na sua comunidade, sabe? Faça propaganda aí, você já é inscrito no canal do Apóstolo Reginaldo Rolim. Gente, eu estou feliz demais. Isso aqui foi muito real. E agora eu quero fazer um clamor junto com vocês. Vocês podem fazer esse clamor comigo?
Vocês podem fazer esse clamor comigo? Eu quero fazer um clamor junto com vocês. Senhor amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero, Senhor, agora profetizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a justiça e o martelo da justiça descerá nesses dias sobre o território nacional brasileiro. E toda a nação vai se alegrar com a presença daquele que vive e que reina para todo sempre. O martelo da justiça vai descer e todos irão comemorar o hino da vitória. Meu Deus, eu profetizo em nome do Pai, eu profetizo em nome do Espírito Santo, eu profetizo em nome de Jesus, que a nação brasileira será liberta. E que todas as pessoas que aqui estão dizendo assim, eu aceito, nós aceitamos, né, entrar na peleja em oração, sabe? Nós aceitamos entrar na peleja em oração, nós aceitamos entrar na peleja em oração, porque nós iremos viver dias decisivos. E eu creio que as famílias das pessoas que estão presas irão se alegrar, como todo o território nacional brasileiro. A parte negativa desse sonho, que eu tive como negativa, mas em Amós capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo do seu servo profeta, foi que quando a lei era aprovada, ou essa lei ou outra lei, os poderes se levantavam, porque eu vi um espírito no sonho, e dizia: nós não vamos cumprir isso. Isso não pode acontecer de maneira hipótese alguma, porque senão a Constituição realmente vai ter uma crise entre os poderes, e aí era como se dissesse assim: eu assumo quem eu sou, entendeu? Então nós vamos orar triplicadamente para que isso não aconteça, porque o Espírito chegava e dizia: eu não vou perder essa guerra, mas o Senhor já está com 2 anjos, Miguel e Gabriel, no território nacional brasileiro. Eu creio nisso, e quando eu vi esse martelo descer, é motivo de alegria. Eu não sei se você percebe no meu semblante, eu estou alegre, eu estou feliz. Para mim hoje é o dia mais feliz desse sonho e dessa presença que a voz desceu, falou comigo, menos de 10 segundos, mas eu me alegrei como um meninozinho correndo assim. Foi algo tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. E mesmo assim a saudade de vocês, que é grande, que é poderosa, sabe, é uma coisa extraordinária. Deixa o teu linkzinho, que é o teu like, curte o teu like, a tua curtida, para outras pessoas serem notificadas. Vamos fazer um clamor, o primeiro clamor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero ministrar sobre a autoridade que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todas as pessoas que aqui estão concordando na sua fé, na sua concordância, pela libertação do território nacional brasileiro. Que a paz e a justiça reine sobre o território nacional brasileiro, sobre as famílias das pessoas que estão presas. Meu Deus, toda injustiça cai por terra. Meu Deus, envia teus anjos no território nacional brasileiro. Abre portas aonde não tem parede. Sustentabiliza, Senhor, a tua igreja, o teu povo, a nação verde e amarela que nesse exato momento está me assistindo. Vai ter festa, sabe porque eu vi festa, milhares e milhares de festas nas residências de muitas pessoas. E eu creio nisso, que vai ter essas festas, em milhares e milhares de festas, na residência de muitas pessoas. E vai sair nas redes sociais. Olha a residência do fulano de tal, olha a residência de Beltrano. Vai ser tanta gente que 2 redes sociais ou 3 não iria caber, tanta gente sendo notificado com as festas, comemorando essa vitória. Mas Deus manda ficar na torre de vigília por este anjo do mal que dizia: mesmo assim eu vou entrar dentro deles com espírito de ousadia para que eles não aceitem, e eles não podem fazer isso, porque quem aprova a lei é o Congresso Nacional, é o Senado, que é a casa do povo. Mas sendo que nós não estamos numa briga normal, nós estamos numa briga completamente espiritual. Você entende isso? Nós não estamos numa briga normal, nós estamos numa briga completamente espiritual. E essa briga espiritual que nós estamos, essa briga espiritual que nós estamos, que vocês têm que saber entender de vez por toda, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, e sim contra todas as potestades e principados que para a região celeste. Vocês ainda estão aqui comigo. Por isso nós vamos continuar na peleja, na oração, na súplica, e pode contar os dias, porque nós vamos ter o hino da vitória entoado em nossos lábios. Nós vamos ter um hino da vitória entoado em nossos lábios. Nós iremos ter um hino da vitória entoado em nossos lábios. E outra parte do sonho, essa aqui foi a última. Eu sei que algumas pessoas não entendem. E eu não tenho mágoa nem rancor das pessoas que não entendem. Eu respeito as pessoas que não entendem. Fico triste muitas vezes por elas não entenderem e julgar. Mas Deus me disse algo, e eu quero verdadeiramente carregar esse algo comigo pro resto da vida, porque me trouxe paz. O Senhor disse: filho, lembra que eu disse que tu tinha que abraçar o povo? Tu vai abraçar a pessoa de toda crença, de toda religião, sem fazer acepção de pessoas. Lembra que eu te disse que tu era o apóstolo do amor? Aí eu chorava, mas chorava. Eu precisava ouvir isso. Eu digo: lembro, Senhor. Eu lembro que o Senhor me disse que era o apóstolo do amor. Pois você vai abraçar pessoas de todas as crenças, de todas as religiões, de todas as pessoas. Você não está procurando alguém, mas as pessoas vão te ter como um farol. Um farol porque vão sentir a minha presença e meu espírito com você. E aí, você lembra que dentro daquela vida tem uma alma, tem um espírito. Eu quero aquela alma e quero aquele espírito. E você vai amar todas as pessoas. Todas as pessoas. E o Senhor dizia: você me promete que você não vai fazer acepção de pessoas e que você vai amar. E eu chorava e gritava e dizia: Senhor, eu já amo. Mas se isso é pouco, eu te prometo, eu vou amar mais. Eu já amo. Mas se isso é pouco, eu te prometo, eu vou amar mais. Eu vou amar mais. Eu vou me doar mais.
pelas pessoas que acompanham na live, pelas pessoas que botam a sua credibilidade, pelas pessoas que fiscalizam o dia do sonho e fiscalizam o dia do acontecimento, por todos os canais que, por livre e espontânea vontade, aceitam, né, e colocam, né, os seus cortes. Eu quero agradecer todos os canais. Muito obrigado, que Deus possa abençoar. E eu quero prometer diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu vou amar as pessoas. Eu vou amar as pessoas como se ela fosse da minha casa, da minha própria família. Eu não serei aquele sacerdote que passou de largo quando aquele homem precisava de ajuda. Eu não serei aquele levita que passou de largo quando aquele homem precisava de ajuda. Eu serei aquele samaritano nessa hora que pagou a hospedagem e o tratamento daquele homem que foi roubado. Eu disse para Deus: Senhor, eu vou amar sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de toda a sabedoria, de todo o intelecto. E o segundo mandamento semelhante a esse é o próximo a ti mesmo. Me promete, Reginaldo? Eu digo: eu prometo. Não importa se alguém diga A, ou diga B, ou diga C, eles não sabem qual é o meu propósito na tua vida. Você vai seguir olhando para o autor e consumador da tua fé. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu machuquei alguém dessa live, não foi minha intenção. Eu quero pedir perdão, sabe? O presidente Bolsonaro falou uma coisa que eu achei muito bonita. Eu não sei falar inglês. É um erro meu, me falou, por não ter aprendido. Mas ele tentou, da maneira que ele é, arriscar 4, 5 palavras em inglês. E conseguiu e fez bem, sabe? Conseguiu e fez bem, então parabéns, presidente Bolsonaro. Eu quero dizer uma coisa pro senhor, presidente Bolsonaro. Eu quero dizer uma coisa pro senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu contratei uma professora de inglês, uma amiga, uma diaconisa, e ela veio dar aula de inglês na minha casa para mim, para minha esposa e para minha filha. Aí eu vou te contar, presidente Bolsonaro. Até o português que eu aprendi durante toda a vida, eu comecei a desaprender. Esse negócio de inglês me deixou louco, sabe? Me deixou louco. Eu digo: meu Deus, até o inglês que eu aprendi, até o inglês que... Eu estou desaprendendo inglês depois que eu comecei a estudar inglês. Aí eu deixei isso para lá. Aí, ouvindo o senhor falando aquilo, eu disse: eu vou ter que aprender inglês. Nem que não entre na minha cabeça, no meu cérebro, mas eu vou ter que aprender inglês. Então eu quero pedir perdão se eu magoei alguém nessa live. Eu quero pedir perdão. O perdão, ela é uma hombridade que a pessoa deve ter, sabe? Eu nunca quero machucar você de qualquer crença ou religião. Nunca. Não é esse o meu intuito. Por isso eu quero dizer assim: olha, se eu machuquei você de outra crença, de outra religião, eu quero pedir perdão. Eu amo vocês de Cristo Jesus. Eu vou continuar amando assim como Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mesmo se alguém me criticar. Mas eu vou amar. E eu também vou amar quem me criticou. Sabe, eu vou amar quem me criticou. Pois não se lança pedra em árvore que não dê bom fruto. Eu quero dizer para vocês, para minha família, que é vocês, que estão aí, eu estou feliz hoje. Hoje eu estou muito feliz. Muito feliz. A família das pessoas que estão presas se alegram comigo. Porque se tem uma pessoa que ora, mas ora mesmo, não é hipocrisia não. Aqui eu. Um dia eu quero estar no culto com todas as familiares e as pessoas que estão lá presas, que passaram o seu Natal, o seu Ano Novo, ansiado de passar com suas famílias. E eu disse, antes de acordar, eu disse: Deus, eu sei que tu não esquece nada, mas não esquece dessa última live, da penúltima live, que as pessoas pediram anistia e justiça do território nacional brasileiro. Não esquece. Desculpe a lágrima, desculpe o choro. Me desculpe. Não esquece, Senhor. Porque eu creio que nós vamos comemorar tudo junto, em um culto. Com os pais, irmãos, filhos, netos. E essas pessoas serão beneficiadas. Eu quero dar um recado para vocês. De mim, da minha espiritualidade e da minha pouca experiência. Ame sempre os outros. Não procure julgar ninguém. Lembre-se que com a medida que tu julgas, tu serás julgado. E com o mesmo critério que você usar para medir alguém, irão medir você também. Levem sempre a paz com vocês, porque a paz é que é preciso, a paz que intercede todo entendimento. Eu quero convocar vocês, todos vocês cristãos, de qualquer crença e religião, que aceita a orar pelo território nacional brasileiro e a pedir ao Criador, o Pai das Luzes, que é o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, Jesus de Nazaré, que abençoe com a anistia e a justiça em território nacional brasileiro, que acabe todas as poucas vergonhas que o nosso Brasil está passando. Deus irá mostrar para algumas autoridades
da nação brasileira, que ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.